Êxodo 25, de 1 a 8. Assim diz a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Até aqui a palavra do Senhor. O tema do sermão desta noite é como as ofertas devem ser. Como as ofertas devem ser. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, diante da Tua santíssima palavra, nós pedimos auxílio, pedimos ajuda, para que possamos entender as sagradas letras registradas pelo Senhor, preservadas no decorrer de tantos séculos, para que nós fôssemos edificados, instruídos no Senhor. Ó Pai Santo, nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a distância que nos separa dos eventos, mas reconhecemos também o Teu grande poder. Reconhecemos, Pai, o quanto o Teu Santo Espírito pode clarear as nossas mentes para que nós entendamos esta passagem, Pai. E o quanto o Teu Espírito pode aplicar verdades profundas no nosso coração. É por isso que nós oramos, é por isso que nós pedimos, Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Na cidade de Filadélfia, lá nos Estados Unidos, em 1886, uma menina de 6 anos de idade, chamada Hattie, estava sentada do lado de fora da igreja, chorando, na hora do culto, porque a igreja estava lotada e ela não havia conseguido lugar para ouvir o pregador. E ainda não havia começado o culto, o pregador soube da história, foi até lá, até a Harry, a colocou nos ombros, entrou na igreja e a fez assentar nos bancos lá da frente, que ainda havia lugar. E naquela noite, o pastor Russell Cornwell, ele falou com a igreja, da necessidade que havia de um dia eles aumentarem o templo, porque já não cabia mais pessoas. Muitas pessoas estavam indo para ouvir o evangelho. E a pequena Harry, de 6 anos de idade, levou a sério as palavras do pastor e começou a juntar dinheiro, pensando numa igreja maior. E ela juntou 57 centavos. 57 centavos. Mas, poucos meses depois, ela faleceu com difteria, uma época muito difícil, e ela faleceu com difteria. Meus irmãos, Deus conta com as ofertas do seu povo para o avanço da sua obra no mundo. E foi assim desde o começo da igreja, no Antigo Testamento. O texto desta noite fala exatamente sobre isso. Deus dando ao povo a oportunidade de fazer parte da sua obra, levantando ofertas. E nós podemos então ver neste texto a seguinte questão: como as ofertas devem ser então? Em primeiro lugar, as ofertas devem ser voluntárias, devem ser de coração. Veja o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Uma primeira questão que surge é: como aquele povo, no meio de um deserto, teria condições de trazer ofertas, ouro, prata, bronze? E aí você se lembra que quando este povo saiu do Egito, Deus moveu o coração dos egípcios para que os egípcios entregassem muitos bens para o povo. Foi Deus quem fez isso.
Moisés registrou no capítulo 12, verso 35, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Deus mexeu no coração dos egípcios para que eles dessem bens em abundância. E o povo de Deus foi para o deserto carregado de bens que haviam despojado, porque Deus mexeu no coração dos egípcios. E agora, Deus não ordena que eles ofertem. Deus tinha direito, porque foi Deus que mexeu no coração dos egípcios. Mas Deus diz, aqueles que quiserem, aquele cujo coração o mover para isso. Todo homem cujo coração o mover para isso. Deus queria ofertas voluntárias. Deus também quer a nossa voluntariedade. Paulo escreveu aos Coríntios, muito tempo depois, as seguintes palavras: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este é o ponto. Deus ama a quem dá com alegria. Deus quer um coração que entregue ou devolva os bens a Deus com alegria, não por obrigação. No nosso Brasil, nós temos algumas igrejas que ficam manipulando os membros e fazendo pressão para que os membros deem cada vez mais. Na época da minha mocidade, quando uma dessas igrejas havia começado a existir aqui no Brasil, eu soube de um caso de uma pessoa que, num destes cultos, ela entregou a chave do carro e o documento do carro para a igreja. O pastor fez um apelo muito emocional e a pessoa entregou a chave do carro e o documento do carro e voltou a pé para casa. Eu soube também de um caso antigo em que o pastor dizia, se você quiser ter 100% de prosperidade, você entregue o seu salário inteiro do mês e Deus vai dobrar. E Deus vai dobrar o teu salário. E assim esse pastor ia ludibriando as pessoas. E eu conheci uma senhora que fazia isso, de fato. Todo mês ela deixava o salário na igreja. E ela morreu. E no seu velório não havia um pastor da igreja dela. Eu estava lá, eu não era pastor ainda, mas não havia um pastor da igreja desta mulher. Então, meus irmãos, Deus não se agrada desse tipo de oferta que as pessoas dão, porque elas são ludibriadas ou porque há interesses de cobiça. Eu vou dar meu salário inteiro para receber 2 salários. Isso é cobiça. Deus ama a quem dá abnegadamente e com alegria para a obra do Senhor. Quando o assunto é ofertar a Deus, nós não devemos ficar com avareza, com mão fechada. Nós devemos contribuir para a expansão do Evangelho no mundo, ajudar a igreja, ajudar os missionários, ajudar pessoas que de fato necessitam. Eu conheço alguns profissionais que quando o trabalho é para a igreja, eles não cobram, eles dizem, é para o reino, eu não cobro. Pessoas que de fato se alegram em ajudar a obra de Deus. Então, quando o trabalho é pregação do Evangelho, é avanço do reino pelas missões, é manutenção da obra de Deus, é ajuda aos necessitados, nós não podemos agir com avareza, nós devemos agir com o coração e entregar com alegria. Você conhece o ditado, quem dá aos pobres empresta a Deus? Pois ele é bíblico, está em Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor lhe empresta. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. É ao Senhor que você empresta quando você ajuda ao pobre. E você terá coragem de cobrar de Deus, se você está emprestando para Deus? Com que direito ou com que coragem nós iríamos cobrar algo de Deus, visto
que tudo que nós temos na nossa vida vem dele. Nós achamos que Deus ainda nos deve algo. Então, quando você vir uma necessidade no reino de Deus, abra a mão, mova o seu coração e dê com alegria. E quando a necessidade chegar até você, quando alguém te pedir, quando houver uma necessidade real, ajude as pessoas, não negue. Lembre-se de Mateus 25. Em Mateus 25, a partir do verso 31, nosso Senhor Jesus disse: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. E então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quem ajuda o pobre, quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, ao Senhor. O que aconteceu, meus irmãos, quando Moisés disse ao povo para aqueles que tivessem o coração movido, contribuíssem, e quem tivesse ouro trouxesse, prata trouxesse, bronze, panos, pedras, azeite, acácia? O que aconteceu? Será que os irmãos fecharam a mão? Não. Em Êxodo 36, nós temos o que aconteceu. Disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. O que aconteceu? O povo entregou tanto material que Moisés teve que falar: pessoal, agora chega, não precisa mais. Então esse é um coração disposto a ajudar a obra do Senhor. Como devem ser as ofertas? Voluntárias, de coração, é o primeiro ponto. Segundo lugar, proporcionais à renda. Proporcionais à renda. Veja o verso 3 em diante. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Aqui nós temos ofertas de grande valor e ofertas de pequeno valor. Os mais ricos podiam ofertar, mas os mais pobres podiam ofertar também. Deus fez de uma forma que todos poderiam colaborar. Quais eram as ofertas de grande valor? Ouro, prata e bronze, metais nobres. Mas Deus fez com que os egípcios dessem esses metais. Então havia pessoas, talvez aqueles mais bem relacionados, que tinham metais nobres. Estofo azul. Por que o estofo azul era algo caríssimo naquela época? Era um tecido feito de lã, e o caro não era a lã, é óbvio, porque a lã você tirava das ovelhas. O caro era o tingimento azul, porque era um tingimento que vinha de um crustáceo específico encontrado no mar Mediterrâneo, em que eles pegavam esse crustáceo ainda vivo e as glândulas produziam um líquido azul reluzente.
E para você fazer um tingimento de um tecido grande, você precisava de milhares desses crustáceos. Então, o processo era muito caro, era um pano nobilíssimo, caríssimo, estofo azul. Estofo púrpura e carmesim eram feitos de outros materiais, de outros insetos, mas também não eram baratos. Linho fino era tecido produzido no Egito, era tecido nobre, era tecido caro também. Pedras preciosas do versículo 7, pedras que foram usadas depois no peitoral do sumo sacerdote. Você deve se lembrar de 12 pedras caras, de pedras preciosas que eram usadas no peitoral do sumo sacerdote. E quais eram as ofertas baratas, as ofertas de pequeno valor? Pelos de cabra. Ora, qualquer homem que criasse cabras poderia ter uma pele de cabra. Peles de carneiro tingidas de vermelho, também era fácil. Peles finas, a palavra peles finas aqui e outras vezes que aparece nos textos do tabernáculo, ela tem a ver com peles de animais marinhos. O peixe-boi, por exemplo. Então, para os pescadores, isso também não era dificuldade. Pescava-se lá um peixe-boi, um peixe grande, tirava-se a sua pele. Madeira de acácia, fácil também. Qualquer pessoa podia derrubar uma árvore, pegar a madeira e levar para o tabernáculo. Não exigia muito dinheiro. Azeite. O azeite vem da azeitona, que vem da oliveira. Em toda casa de israelita havia azeite. Fácil também. Especiarias para o óleo da unção e do incenso, que eram materiais baratos também. Então observe que todo o povo poderia fazer a obra, poderia colaborar na obra. Deus sempre trabalhou com esse conceito, meus irmãos, de proporcionalidade. Os ricos ofertam, os pobres ofertam. Na oferta do holocausto, por exemplo, que era uma oferta que, como diz a palavra, todo animal era queimado. Holocausto, causto, de onde vem soda cáustica, e rolo, de todo. Então o holocausto era um sacrifício em que o animal inteiro era queimado. Não era um sacrifício obrigatório, era voluntário. A pessoa só oferecia um holocausto se ela quisesse mais consagração a Deus. E o símbolo era esse, da mesma forma como eu estou entregando esse animal inteiro para ser queimado, eu quero que a minha vida inteira seja consagrada ao Senhor. Era uma oferta voluntária também, mas havia essa proporcionalidade, porque os mais ricos, eles levavam um gado grande, adulto. Aqueles que não tinham tanto dinheiro podiam levar um gado miúdo, diz o texto de Levítico capítulo 1. E aqueles que eram pobres podiam levar 2 pombas ou 2 rolinhas. E aí você se lembra que foi não um holocausto, mas quando a oferta por sacrifícios de pecados, que seguia a mesma proporcionalidade, foi requerida do primeiro casal, na apresentação do filho no templo, 40 dias depois, José e Maria não levaram um gado grande nem um gado miúdo, levaram 2 pares, um par de rolinhas, porque era um casal que não era rico, José e Maria. Então note que havia sempre este olhar do Senhor para que o povo não fosse discriminado, para que todas as pessoas tivessem a possibilidade de participar. Isso fica ainda mais explícito quando Deus institui no Antigo Testamento o dízimo, que é um percentual, que é a 10ª parte. A 10ª parte dos grãos, a 10ª parte da colheita, a 10ª parte da renda. Os ricos, 10%, os pobres, 10%. Deus sempre tratou com proporcionalidade. E essa proporcionalidade é reafirmada no Novo Testamento. Em Atos 11:29 nós lemos: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Cada um conforme as suas posses. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, de acordo com os seus bens, vocês deem a oferta. A proporcionalidade, então, meus irmãos, faz com que nenhum de nós tenha desculpas para não colaborar com a obra do Senhor, porque é proporcional.
No Novo Testamento, aliás, nós temos um belíssimo exemplo de oferta que foi além da proporção. Quando os cristãos pobres da Macedônia souberam que a igreja de Jerusalém estava passando por necessidades, eles enviaram uma oferta para ajudar, que foi uma oferta surpreendente. Paulo relatou o episódio com as seguintes palavras: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Em outras palavras, os crentes da Macedônia eram muito mais pobres do que os crentes de Jerusalém. E quando eles souberam que os crentes de Jerusalém estavam em apuros, eles rogaram para Paulo a graça, o privilégio de mandarem ofertas. E mandaram oferta muito maior do que eles esperavam, porque eles eram crentes pobres, meus irmãos. A nossa tendência humana é ofertar para o Senhor o que sobra, o que não vai nos fazer falta. Não foi assim que os crentes da Macedônia fizeram. Eles deram uma oferta acima das suas possibilidades. Certa vez, dois crentes muito ricos, um advogado e um empresário, estavam visitando alguns países e eles pararam na Coreia do Sul. E eles visitaram um templo em que o próprio pastor da igreja era o intérprete deles. E o pastor estava ali apresentando algumas vilas, apresentando a igreja. E eles passaram por um campo em que eles viram um pai e um filho arando o campo. Só que geralmente esse trabalho de arado se faz com um boi. Mas ali era o filho mais forte fazendo o papel do boi. E aí os ricos estrangeiros, eles se assustaram com a cena e concluíram que eles eram muito pobres. E o pastor confirmou, falou, sim, eles são pobres. Eles são membros da igreja. Eles queriam participar com uma oferta na construção da igreja e eles venderam o único boi que eles tinham. E eles entregaram dinheiro como oferta. E agora, nesta primavera, eles estão precisando puxar eles próprios o arado. E os visitantes, os estrangeiros, ficaram muito impressionados e responderam, puxa, isso sim é um verdadeiro sacrifício, não é? E o pastor falou, não, para eles não. Para eles foi um privilégio. Eles se sentiram privilegiados por ter um boi para vender, para oferecer ao Senhor. Os dois viajantes não disseram nada, voltaram para suas terras e lá na igreja deles, eles deram um testemunho à igreja do que haviam visto e um deles confessou, eu nunca fiz nada ou disse algo que realmente viesse a me custar de verdade. Eu sempre ofereci o que sobrava. Eu tive que ir à Coreia para aprender isso. Quando Davi quis comprar um terreno para construir um altar, e o dono do terreno se chamava Araúna, Araúna disse ao rei, rei, toma o terreno e toma os animais, eu não vou vender nada. Mas Davi respondeu, não, eu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então, como é o nosso relacionamento com o avanço do Evangelho? Nós estamos dando coisa que não nos custa nada, apenas o que sobra, e olhe lá. Jesus certa vez parou para observar as pessoas fazendo oferta no gasofilácio do templo. E ele viu uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E ele disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía
todo o seu sustento. Meus irmãos, como devem ser as ofertas? Com um coração voluntário e com um coração generoso, proporcionais à nossa renda e com liberalidade até acima da nossa renda. Em terceiro e último lugar, como devem ser as ofertas? Devem ser para a obra do Senhor, o último versículo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então note que Deus nos dá o privilégio de participar da sua obra. Deus poderia fazer o tabernáculo descer dos céus pronto e acampar-se ali no deserto. Ele não poderia, mas ele envolveu todo o povo na construção do tabernáculo. E ele disse: vocês me farão um santuário. O tabernáculo era um lugar santo, onde Deus se manifestaria. Havia o santo lugar, em que ficava ali no santo lugar o candelabro, de frente com a mesa dos pães da proposição e a mesa de incenso. E num cômodo menor ficava o Santo dos Santos, com a Arca da Aliança. E era nesse Santo dos Santos, que era fechado por janelas, aliás, não tinha janelas, era um quarto escuro, iluminado por um menorá também, por um candelabro, que o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo. Então, era uma construção santa, por isso ele diz: me farão um santuário. Mas não apenas isso, para que eu possa habitar no meio deles. Era um santuário, mas era uma habitação junto com o povo. É um Deus, meus irmãos, que é santíssimo, mas que é próximo. Isso na teologia tem duas palavras que identificam isso. É um Deus que é transcendente e é imanente. Transcendente porque Ele está além de nós. Ele é santíssimo, Ele é Deus, Ele não é uma criatura, Ele é o Criador. Ele transcende a sua criação. Ele está no alto e sublime trono, mas Ele é imanente, porque Ele habita com o contrito de coração. Ele habita conosco. Mesmo com tanta glória, Ele se comunica conosco. Ele tem comunhão conosco. É um Deus santíssimo, mas é um Deus presente. Na oração do Pai Nosso nós dizemos: Pai Nosso que está nos céus, transcendente, santíssimo. Mas é o Pai Nosso, é próximo. É o Pai Nosso que está nos céus. É a imanência e a transcendência. O pastor americano Philip Ryken escreveu o seguinte sobre isso: quando o povo olhava para o tabernáculo no deserto, eles viam uma estrutura igual às suas próprias moradas, em tendas, porque o tabernáculo era uma tenda, o que apontava para a proximidade de Deus. Ao mesmo tempo, estavam cientes de que a tenda de Deus era algo muito mais custoso e muito maior do que as suas próprias habitações. Os metais preciosos usados na construção, as lindas cores das cortinas e drapeados, a atenção cuidadosa dada à simetria nos diversos itens do tabernáculo e toda a sua organização, as roupas lindas e esplêndidas do sumo sacerdote, tudo isso apontava para a majestade e a glória do Deus que se deleitava em habitar com eles. E Deus quis que o povo participasse dessa construção esplendorosa. Deus, meus irmãos, Ele podia fazer tudo, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos. Certa vez eu estava na escola das crianças, que é uma escola cristã, e há uma data no ano em que eles chamam as instituições para apresentarem os seus trabalhos e para que o povo possa dar ofertas para as instituições, que são instituições de misericórdia, de beneficência, né? Que cuidam de moradores de rua, cuidam de meninos órfãos e uma série de várias instituições. E ia lá o primeiro, apresentava, as pessoas aplaudiam, ia um segundo, um atrás do outro.
E a primeira vez que eu ouvi essa apresentação lá, me veio um pensamento. Se eu fosse um milionário, eu tiraria um talão de cheques aqui e assinaria um valor, e eu resolveria a necessidade de todas essas instituições de beneficência. Mas aí, uma outra voz, uma contra-voz, me disse o seguinte: pois é, pense na quantidade de orações que você suprimiria com o seu cheque volumoso. Pense na quantidade de pessoas que hoje estão empenhadas para tirar crianças da rua, para fazer o bem às pessoas com o coração disposto. Pense nas orações dessas instituições, o quanto eles buscam a Deus, em dependência a Deus. E quantas pessoas estão orando por essas instituições. Então, é óbvio que se Deus quisesse levantar um milionário para pagar tudo isso, Ele faria. Por que Ele não faz? Porque, meus irmãos, nós é que temos que ser aperfeiçoados, não é Deus. Deus é santíssimo. Mas Ele faz com que nós dependamos dEle. Quando nós nos afiliamos a uma instituição para ajudar uma instituição, somos nós que estamos ganhando, não é a instituição. É o nosso coração que está sendo trabalhado, o nosso desapego material, a nossa idolatria mundana, material, pelo vil metal, e que está sendo quebrada quando nós abrimos a mão e ajudamos as pessoas que carecem, quando nós participamos de obras que amenizam o sofrimento na sociedade. Nós é que estamos sendo abençoados, é o nosso coração que está sendo tratado. Então ninguém está ajudando a Deus. O meu cheque não ajudaria a Deus em 1 milímetro. É a dependência do povo que está abençoando a nós mesmos, as pessoas, o povo de Deus. Nós é que temos que ser exercitados. E Deus nos dá o privilégio de participarmos da sua obra. O final do texto diz: para que eu possa habitar no meio deles. O tabernáculo, que era uma grande tenda, era a habitação de Deus no meio do povo. Mas aí você se pergunta: mas pastor, Deus não é onipresente? Não há nenhum centímetro em que Deus não esteja presente, é fato. Mas Ele escolheu essa construção santa para Ele se revelar e se manifestar ao seu povo ali. Então, quando o povo trazia sacrifícios ou ofertas voluntárias, era ali que Deus se manifestava. Era Deus habitando no meio do povo. O profeta Ezequiel, séculos depois, profetizou dias em que esta presença no meio do povo duraria para sempre. O profeta escreveu: farei com eles, Ezequiel 37, farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Quando foi que isso se cumpriu? Quando Cristo pisou nesta terra. João registra em João capítulo 1, verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo que é traduzido aqui, habitou entre nós, poderia ser traduzido como tabernaculou entre nós. Meus irmãos, o templo está lá em Israel, quebrado, sem uso. As muralhas, as pedras que foram derrubadas em 70 depois de Cristo estão lá. Pode ir lá ver. Estão lá em Israel. Não é a presença perpétua. Aquele templo está destruído. A presença perpétua, permanente de Deus entre nós não está mais em pedras de um templo. Está em Cristo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Alguém já disse que o feito mais importante da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. E Ele fez isso em Cristo Jesus, na encarnação. Deus homem pisou nesta terra.
E aqui nós temos então o cumprimento da habitação de Deus entre nós, Cristo Jesus, que nasceu e viveu, homem-Deus. Concluindo, voltemos à pequena Hetty, de 6 anos de idade. Ela se esforçou, juntou 57 centavos para a construção da nova igreja, mas ela pegou uma difteria e morreu em pouco tempo. Depois da sua morte, os pais foram falar com o pastor e levar os 57 centavos e contar a história. E o pastor ficou tão impressionado, tão tocado com esta história, que ele reuniu o conselho. E ele falou para o conselho: eu acho que é hora de nós aceitarmos os 57 centavos como a primeira oferta para a construção do novo templo. E o conselho aceitou. E eles encontraram um lote na cidade e chegaram no dono desse lote. O proprietário não era cristão, mas quando o proprietário ouviu a história da pequena Hetty, ele concordou em aceitar os 57 centavos como entrada e financiar o restante. Era uma oferta muito generosa. Você percebe, aceitar 57 centavos como entrada, é que este não cristão se comoveu de fato. Mas não seria a única oferta generosa. Quando os membros da igreja souberam das moedinhas de Hetty, os membros se reuniram e levantaram a quantia total para comprar o lote e entregaram para o pastor. Dentro de pouco tempo foi construído um lindo e grande templo, o famoso templo da Igreja Batista de Filadélfia, que está lá até hoje. Ontem eu acessei as imagens na internet. Grande, gigantesco, belíssimo. Tudo começou com 57 centavos. É para isso que dinheiro serve, para o avanço da obra de Deus. É para isso que nós ofertamos. Hoje, meus irmãos, Deus não precisa de um tabernáculo, porque Cristo é o tabernáculo. Ele não precisa de um local de pedras para habitar, porque Ele habita nos corações. As ofertas e o trabalho que vem das ofertas possibilitam a pregação do Evangelho, aqui e distante daqui, e pelo mundo. Para quê? Para que a presença de Cristo seja estabelecida nos corações. Nós não estamos pensando em construir novos tabernáculos, mas o reino de Cristo, ele é espiritual. É um reino que é estabelecido nos corações. E é por isso que nós cooperamos com a obra do Evangelho, para que mais corações sejam atingidos, para que Cristo tabernicule, habite em cada vez mais corações, seja no bairro, seja na cidade, seja no país ou até os confins da terra, como a nossa igreja tem feito, pela graça de Deus, ajudando na obra de 11 missionários espalhados pelo mundo. Mas é pouco, nós podemos ajudar muito mais. E assim, a obra aumentando, corações serão atingidos e Cristo habitará nos corações. A missão da igreja, meus irmãos, é usar todos os seus recursos para que mais e mais vidas sejam alcançadas e Cristo habite em cada vez mais corações. Que Ele nos abençoe então neste propósito. Amém.